A minha conversão foi espetacular, foi tremenda e poderosa, né? Uma forma muito assim que a gente não consegue entender o sobrenatural de Deus, né? Eu, desde os 9 anos de idade, eu me envolvi no crime, né? Tráfico de droga, né? Comecei usando droga e aí eu comecei agora a me envolver mais e mais profundamente no tráfico. E depois, quando eu já estava bem avançado, eu não poderia mais ficar dormindo dentro de casa. Então, eu ia dormir no mato, passar outras noites no mato. Com que idade isso, Maílson? Aí eu já estava lá para uns 17 anos, a 18 anos de idade. E você já conhecia a sua esposa? Em que momento você conheceu a sua esposa? A gente se conhece desde os 11 anos de idade. 11 anos de idade, você já estava no tráfico. E aí já estava, né? Foi até assim houve assim uma resistência entre os pais dela de aceitar eu namorar com ela, porque eles viam, né, que eu andava envolvido. Então eles passavam e me viam ali junto com aquela galera. E aí, quando foi no dia que eu fui falar com os pais dela para namorar com ela, houve uma resistência. Mas eu tive essa cara de pau de ir, né, para ganhar. Não podia resistir, né? Aquela dificuldade que tinha, mas acreditando no futuro da gente, né? Aí você, com 16 para 17 anos, estava um negócio tão difícil que precisou... Você vivia escondido, você ia dormir escondido, você não conseguia ficar em casa? Como funcionava isso? Não, eu tinha que passar a noite no mato ali, né? Às vezes a gente levava o colchão, lençol, e ali, ficava ali passando a noite toda. Mas nesse lugar onde a gente ficava, passando a noite ali no mato ali, e às vezes a gente passava aquela noite de chuva, né? Tão difícil, aquele frio. Mas o que me impressionou foi que tinha uma oficina, né? De um pintor que pintava carro e ele trabalhava o dia todo ali, ele colocava o radinho na rádio evangélica e ficava tocando louvor, pregação, e a gente ficava ali ouvindo várias vezes, ouvindo ali as madrugadas, ouvindo aquele louvor, as pregação, o momento da oração, e a gente ficava compartilhando, né? Que agora é o momento da oração, para tudo, vamos ouvir a oração. Aí tinha um momento da palavra, diz, agora vai ter a palavra, vamos ouvir a palavra. Então, mesmo você naquelas condições, dormindo no mato, envolvido no crime, quando tocava lá o radinho, lá na oficina, perto de onde vocês estavam, vocês paravam tudo para orar, para ouvir a palavra? Parava para ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus sempre é bem-vinda, né? Então, a gente dava crédito à palavra de Deus. E ali, certo dia, Deus falou comigo tremendamente na palavra, tocando naquele rádio. E ali eu pude entender que a vida que eu estava não tinha futuro bom para a minha vida. Eu comecei a pensar nos meus filhos, na minha esposa, na minha mãe, né? Minha família, que sempre foi pessoa de bem. Ninguém nunca entrou para a vida errada, né? E só eu. E ali eu entendi que eu precisava mudar de vida e eu decidi ali entregar minha vida para Jesus ali dentro do mato ali. E depois eu procurei a igreja batista, né, lá onde eu moro lá. E aí procurei o pastor e comecei a visitar a igreja, os cultos, né? Quando foi no dia seguinte que ia ser meu aniversário, eu conversei com o pastor para fazer meu aniversário na igreja. Aí o pastor ficou muito alegre, muito feliz, né? Porque eu ia fazer o aniversário na igreja, e ali, naquele dia do meu aniversário, teve bolo, teve aquela festa toda. Minha família já estava na igreja, né? Minha esposa, minha mãe, meu pai, tinha minhas irmãs, né? Meu irmão, já estavam todos convertidos. E eu vim por último. Quando chega lá na hora que eu me converti, foi mais 10 pessoas junto comigo, entregando a vida para Jesus. Então, foi uma maravilha. Nossa, então, qual é o nome da sua igreja? A igreja que você procurou lá? Igreja Batista na Baixa da Fonte. Legal. E qual é o nome do pastor? Pastor Jaque. Na época era o pastor Josemi, mas hoje quem está lá é o pastor Jaque, que também me discipulou na igreja, né? Que Cuidou legal. de mim. No momento que eu cheguei na igreja, ele
Ele era ministro de louvor, mas ele trabalhava no discipulado na igreja e ele me discipulou na igreja. Você consegue lembrar, assim, o que você ouviu na palavra quando você estava ali no meio do mato? O que você ouviu no rádio? Eu vi, o versículo está em João capítulo 5, versículo 24, né? Esse versículo falou fortemente no meu coração, mas o pastor ele estava na hora pregando, falando e começou a falar de família. Quando ele começou a falar de família, foi que eu comecei a pensar nos meus filhos, pensar na minha esposa, como eu vivia tão distante deles, né? Eles sentiam a ausência de mim, e ali naquela pregação, Deus começou a falar fortemente comigo, que eu comecei a refletir, né, com o que eu estava fazendo com a minha família. Então eu comecei a pensar em mudar, e ali a única solução foi eu acreditar que só Deus poderia mudar a minha vida.